Vamos para 6. Última questão. A 6 diz assim, olha só. A participação da renda na distribuição da renda nacional deve ser aumentada e a participação da remuneração do trabalho na distribuição primária também deve ser elevada. Diz o comunicado de ontem. Certo? E aí a FGV diz: em relação à vírgula antes da palavra e, no período acima é correto afirmar que vírgula antes do e, né? Vírgula antes do e. A regra geral é que você use vírgulas, use pontuação nas orações coordenadas, exceto as aditivas. Tem um detalhezinho aí. Então a ideia geral é que o e você não use vírgula antes dele. Você não usa. Essa é a regra. Só que de forma geral, a banca não cobra essa regra. A banca cobra os casos em que pode haver vírgula antes do e. Então vamos ver exatamente isso, vírgula antes do e. E aí o que é que ele diz aí, ó? Letra A é incorreto, ó, pois não pode haver vírgula se houver a palavra e, ó. Isso aqui é a ideia geral sobre o emprego da vírgula, ó, antes do e. Na B diz, é correta, uma vez que o e tem valor não aditivo. Aí a C diz, incorreta, pois só estaria correta se houvesse uma vírgula após a palavra primária. Cadê primária? Ele diz aqui, ó, tem que ter vírgula aqui em primária. Na D, correta por se tratar de caso de polissíndeto. Olha que ela é bem específica. E é correto, pois o e inicia a oração com um sujeito diferente do da anterior. Então, Opa, eu não deixei slide aqui. Eu vou colocar bem rapidinho, pessoal. Só um instante. Vamos só aqui frisar um pouquinho sobre esse ponto aqui, certo? Só um pouquinho aqui, bem rapidinho, certo? Olha só como é importante isso. Ó, vírgula antes do e. Olha só. Então, a vírgula antes do e, ela vai ocorrer, né? Principalmente nesses dois casos. Primeiro caso, quando o e for igual a mais. Como assim, professor? Vírgula antes do e, quando esse e for uma conjunção coordenada adversativa. A conjunção coordenada adversativa, ela expressa uma relação de oposição. Então, é o primeiro caso em que pode haver vírgula antes do e, quando o e for igual a mais. Quando o e for igual a mais. Ó, ele estudou muito, vírgula, e não foi aprovado. Então, observe aqui que eu tenho uma relação oposta. Ó, ele estudou muito e não foi aprovado. Observe que esse e, ele equivale-se a mais. Ele estudou muito, mas não foi aprovado. Então, o primeiro caso é quando o e representa uma conjunção coordenada adversativa. Algumas pessoas não sabem, pensam que o e sempre é aditivo. Se você observar aqui, a letra C diz, B, é correta, uma vez que o e tem valor não aditivo. Aqui, na verdade, ele está dizendo que esse e está equivalendo-se a mais. Vamos ver? Deve ser aumentada, mas a participação da remuneração do trabalho na distribuição primária também deve ser elevada? Não. Não tem lógica que o e não equivale a mais. O ele é uma adição aqui, ele é uma soma. Então está errado. Está errada aí a letra B. Certo? A letra
D, pessoal, diz assim: correta por se tratar de polissíndeto. Pessoal, o polissíndeto, ele representa a repetição da conjunção no início de cada uma das orações. Ó. Polissíndeto é uma repetição das orações, da conjunção. Por exemplo, Edson estuda, vírgula, e trabalha, vírgula, e produz videoaulas, vírgula, e tira dúvida dos alunos, vírgula, e blá blá blá. Então, aqui é um polissíndeto. Poli é o quê? Vários. Então, é uma repetição da conjunção. Então, aqui você não observa essa ideia de repetição da conjunção. Você não observa. Então, não é letra D, né? Vamos voltar. Então, a D está errada. Letra D está errada. Vamos para o outro caso. Caso 2, em que o E, você usa vírgula. Neste caso, ó, você pode usar vírgula quando este E, ele relaciona... esse E, alguém sabe? Esse E relaciona orações com sujeitos diferentes. Com sujeitos diferentes. Então ele vai o quê? Ele vai relacionar orações em que o sujeito dessas orações vão ser diferentes. Por exemplo, ele estuda muito e eu trabalho. Então observe só que aqui eu tenho duas orações, estuda e trabalho. Olha só, quem é que estuda muito? Ele. Quem é que trabalha? Eu. Então observe que este E aqui está unindo orações com sujeitos diferentes. Então esta vírgula aqui foi utilizada exatamente por este motivo. Ou seja, a vírgula antes do E, separando orações com sujeitos diferentes. E no caso, na questão 6, é o gabarito correto. Aí vamos lá. Eu tenho aqui, ó, deve ser aumentada. Vamos perguntar? Eu vou colocar em amarelo. Qual é o sujeito de deve ser aumentada? O que é que deve ser aumentada? A participação. A participação é o núcleo do sujeito aí. A participação deve ser aumentada. Vamos pegar a expressão deve ser aumentada. Deve ser aumentada, certo? Deve ser aumentada. Cuidado aqui, ó. A participação da renda pessoal, ó. Aqui. Na outra opção tem assim, ó. A participação da remuneração do trabalho. Não é o mesmo sujeito, né? Ó. Na outra opção, ó. Na outra opção, o que é que deve ser levada? A participação da remuneração do trabalho. No caso, esse E aqui relaciona orações com sujeitos diferentes, certo? Que é, no caso, a resposta correta, a alternativa de letra E. Certo, pessoal? De letra E.